E aí, pessoal? Bem-vindos a mais um mergulho profundo aqui no The Deep Dive. A gente sabe que muitos de vocês estão sentindo aquela coceirinha, sabe? É. Aquele desejo por algo a mais na carreira, na vida. É. Querer acordar animado, realizado com o que faz e quem sabe até conquistar aquela sonhada liberdade financeira no processo. Se identificaram? Ah, com certeza. Essa busca por um trabalho que faça sentido, que vá além de pagar as contas, é mais comum do que se imagina. É aí que encontra o seu porquê, do Simon Sinek, David Mead e Peter Drucker. É. O livro mergulha fundo no conceito do porquê, expandindo a famosa ideia do círculo dourado do Sinek. É como um mapa da mina para você descobrir seu propósito, tanto individualmente quanto em equipe. Aliás, eu vou dar um spoiler. Não se trata de achar a empresa perfeita, mas de criar o ambiente ideal para você em qualquer lugar. Deixa aí. O livro te incentiva a alinhar seu trabalho com suas motivações mais profundas, te dando as ferramentas para construir o ambiente perfeito onde você estiver. E sabe o que é mais legal? Ele não fica só na teoria, ele te guia passo a passo nesse processo de autodescoberta. Então vamos destrinchar essa ideia do círculo dourado. O livro explica que a maioria das empresas se comunica de fora para dentro, começando pelo que elas fazem, Certo. como fazem. E só lá no final, quem sabe, mencionou o porquê. É como se dissessem, olha as funcionalidades, não os sentimentos. Mas cá entre nós, funcionalidades sozinhas raramente inspiram paixão ou fidelidade, né? Exato. É aí que entram as empresas e as pessoas realmente inspiradoras. Elas invertem o jogo, começando pelo porquê. Elas lideram com o propósito, a crença e só depois explicam como e o que elas produzem refletem esse porquê central. É nesse ponto que a mágica acontece. Quando você se conecta com as pessoas no nível do porquê, você não está apenas vendendo um produto ou serviço. Você está convidando elas para fazer parte de um movimento, de uma crença que ressoa com os valores delas. E o livro dá um exemplo incrível do Steve, um vendedor de aço. A princípio, o trabalho dele parecia bem, digamos, comum. Aço. Não é a indústria mais glamourosa do mundo. Difícil de se empolgar com isso, né? Pois é. Mas aí, através de uma série de perguntas, ele descobriu o seu porquê. Não era só vender aço, era sobre reduzir o consumo de combustível e a poluição, criando componentes mais leves e eficientes para carros e máquinas. Pai do propósito, né? E a partir daí, tudo mudou para ele. O porquê dele acendeu a paixão pelo trabalho, transformando ele não apenas em um vendedor, mas em um defensor de um futuro mais sustentável. E você já parou para pensar qual o impacto que o seu trabalho pode ter no mundo? Que exemplo inspirador. Imagina só o impacto disso nos argumentos de venda dele. De repente, ele não estava mais listando características e benefícios, ele estava compartilhando uma visão, uma crença que ressoava com os clientes num nível muito mais profundo. E é esse o poder do porquê. É sobre entender a força motriz por trás das suas ações, o que realmente te motiva, além do salário ou do cargo. E o mais legal é que o encontro de seu porquê te dá um guia prático, passo a passo, para desvendar o seu porquê. Ele te incentiva a mergulhar no seu passado, naquelas memórias marcantes que ficaram com você. A ideia é que seu patiê está escondido nessas histórias, esperando para ser revelado. E o que importa aqui é buscar por temas, padrões e emoções recorrentes. Pense naqueles momentos em que você se sentiu verdadeiramente vivo e engajado. O que você está fazendo nesses momentos. E, mais importante, por que aquilo te fez sentir tão bem? Eles usam uma analogia ótima da barraquinha de limonada para ilustrar isso. Lembra da sua infância, daquela alegria pura e da sensação de conquista. O que te fazia sentir tão realizado ao cuidar da sua barraquinha de limonada? Talvez fosse a emoção de empreender, a satisfação de criar algo do zero, a alegria de interagir com os clientes ou o orgulho de contribuir com a família. Seja lá o que for, esses sentimentos guardam a chave para desvendar seu porquê. O livro te guia, então, por um processo de transformar seu porquê. Porque, em uma declaração clara e concisa, algo que você pode usar como um princípio norteador na sua vida e na sua carreira. E não pense que isso é só um exercício de bem-estar, não. É sobre traduzir esses valores profundos em algo tangível que possa influenciar suas decisões e ações. E aí? O que te impede de começar essa jornada hoje mesmo? Mas, e aí? Descobriu o seu porquê. E agora? Como isso se aplica na sua vida e na sua carreira? É aí que entra o conceito de viver o seu porquê. O livro deixa claro que essa é uma jornada contínua, não um destino final. Ele te dá ferramentas e estratégias para incorporar esse porquê no seu dia a dia. Afinal, não adianta só descobrir, tem que colocar em prática, né? Isso pode significar fazer escolhas de carreira diferentes. Optar por uma empresa cuja missão esteja alinhada com seu porquê. Ou até mudar a forma como você encara seu trabalho atual, buscando conectar suas motivações com suas tarefas.
É também sobre atrair as pessoas certas para sua vida, aquelas que acreditam no que você acredita. Quando você lidera com seu porquê, você naturalmente cria uma força magnética que atrai quem compartilha dos seus valores e da sua visão. Quem não quer ter uma equipe assim? E o livro se aprofunda ainda mais no conceito de porquês alinhados, explicando como indivíduos e equipes dentro de uma organização podem ter seus próprios porquês que se encaixam no propósito geral da empresa. É como aquelas bonecas russas, sabe? Cada porquê individual se encaixa perfeitamente em um porquê maior, criando uma sensação de propósito e pertencimento em toda a organização. Descobrir seu porquê é só o começo. O livro também explica como definir seus comos, as ações e comportamentos que são coerentes com seu porquê. Mas isso a gente deixa para a próxima parte do nosso mergulho. Fiquem ligados porque na parte 2 a gente vai se aprofundar ainda mais nos comos e em como eles te ajudam a transformar seu propósito em ações concretas. E não se esqueçam de compartilhar suas descobertas com a gente nas redes sociais. Estamos no Inserir Plataforma e Inserir Plataforma. E aí, pessoal? De volta ao nosso mergulho no Encontre Seu Porquê, na parte 1 a gente explorou a força do porquê individual, né? Descobrimos como ele pode transformar a nossa relação com o trabalho e até nos ajudar a construir o ambiente perfeito. Isso mesmo. Mas o livro vai além. Ele mostra como aplicar esses princípios em times e organizações, criando uma cultura de propósito e inspiração compartilhados. É a ideia de formar uma tribo. É. Um grupo de pessoas que acreditam no que você acredita e são movidas pelo mesmo porquê. Imagina trabalhar com gente que te entende de verdade, que se conecta com o seu porquê e cujos como se encaixam nos seus. É para assistir em casa, né? Exatamente. E é aí que entram os porquês alinhados. Lembra daquelas bonecas russas? O livro explica como os porquês individuais podem se encaixar no porquê do time, que por sua vez se conecta com o porquê da organização como um todo. Então não é sobre obrigar todo mundo a ter o mesmo porquê, é sobre criar um ecossistema harmonioso, onde as paixões e talentos de cada um contribuem para uma visão em comum. É criar um senso de pertencimento, onde todos se sentem conectados a algo maior do que eles mesmos. Imagina a força disso. Quando um time se une por um porquê compartilhado, ele pode alcançar resultados incríveis, né? Pensa nas empresas e movimentos de maior sucesso da história. Eles não eram movidos apenas por lucro ou participação de mercado. Tinha algo mais profundo ali, uma crença que inspirava funcionários, clientes e até a comunidade. E é isso que o Encontre Seu Porquê te ajuda a descobrir e expressar. Não só para você, mas para o seu time e sua organização. O processo é parecido com um individual, mas com um toque especial, a colaboração. É reunir o pessoal, compartilhar histórias, identificar temas recorrentes e juntos criar uma declaração de por que Capture é a essência do time. E não é só inventar um slogan bonito, não. É construir um entendimento compartilhado do motivo pelo qual o time existe, seus valores, seus objetivos. O livro destaca a importância de criar uma declaração clara, concisa e prática, algo que todos no time consigam internalizar e usar como guia. Quando um time realmente assume seu porquê, ele se torna uma força poderosa, impulsionando a colaboração, a inovação, o sentimento de propósito. E depois de definir um porquê forte como time, o livro te guia na definição dos comos em conjunto. São as ações e comportamentos que ajudam a realizar o porquê coletivo. É identificar os pontos fortes e talentos únicos do time. E descobrir como usá-los de forma estratégica, sempre alinhados com o propósito. É como se o porquê fosse o destino da viagem e os comos, o veículo que te leva até lá. E assim como nos comos individuais, é importante que eles sejam específicos e acionáveis. Quais são os passos concretos que o time pode dar para tornar o porquê uma realidade? Por exemplo, se o porquê do time é empoderar pessoas através da educação, os comos podem ser criar experiências de aprendizado envolventes, oferecer suporte personalizado ou cultivar uma cultura de aprendizado contínuo. Definindo esses comos compartilhados, o time cria um mapa para o sucesso. Princípios que ajudam a manter o foco e a união na busca pelos objetivos. O livro mostra o poder desse processo na construção de uma cultura de confiança, colaboração e propósito. Quando todos entendem e acreditam no porquê e nos comos, rola um alinhamento, uma sinergia que podem transformar o ambiente de trabalho. E assim como no nível individual, viver o porquê em equipe é uma jornada contínua. O livro incentiva os times a revisitar o porquê e os comos periodicamente, garantindo que continuem relevantes e inspiradores. É sobre celebrar as conquistas, reconhecer os desafios e adaptar a abordagem quando necessário. Manter o porquê em primeiro plano é fundamental para tomar decisões e agir de forma alinhada, mesmo diante dos obstáculos que surgem em qualquer projeto. Encontre o seu porquê é uma ferramenta poderosa para criar um ambiente de trabalho produtivo, significativo e realizador. É sobre conectar-se com a força do propósito compartilhado, gerar um senso de pertencimento e trabalhar por algo que realmente importa. E o mais legal é que isso não se limita ao trabalho.
Quando você se conecta com seu porquê, ele transborda para outras áreas da sua vida, te inspirando a viver de forma mais autêntica e a ter um impacto positivo no mundo. Falando em impacto, a gente explorou bastante o poder do porquê para indivíduos e times. Mas agora, vamos mergulhar nos comos. Lembra? Aquelas ações e comportamentos que dão vida ao seu porquê. É como se o porquê fosse o coração e os comos as mãos, e é através deles que você torna seu propósito tangível e real no mundo. É como sua impressão digital. Cada um tem seu porquê, mas a forma como você expressa ele através de suas ações é o que te torna único. O livro te guia por um processo fascinante para identificar seus comos. Não se trata de se encaixar em um molde pronto, é sobre reconhecer os padrões de comportamento e ação que surgem naturalmente em você e te dão aquela energia extra. Eles destacam que os comos devem ser expressados como verbos. É sobre o que você o vaze, não quem você é. É ação, é movimento. É dar vida ao seu porquê através de ações concretas. Uma coisa que me chamou a atenção é que os comos são mais poderosos quando se baseiam em exemplos específicos. Não basta dizer, eu inspiro. Você precisa mostrar exemplos reais de como você inspirou outras pessoas com suas ações. O livro traz exemplos ótimos dos próprios autores. O como simplificado Simon Sinek fica evidente na forma clara como ele se comunica e na habilidade de transformar ideias complexas em algo fácil de entender. Exatamente. E o como abordar as coisas de um jeito diferente do David Mead se reflete na sua capacidade única de resolver problemas e desafiar o pensamento convencional. É incrível como os comos dele se encaixam perfeitamente no Vasica. Por que de inspirar as pessoas a encontrar seu próprio propósito? E é isso que a gente quer te incentivar a fazer. Descobrir seus próprios comos. Aquelas ações e comportamentos que te parecem autênticos e te energizam. Pensa nos momentos em que você estava totalmente imerso no que estava fazendo, quando o tempo parecia voar, o que você estava fazendo nesses momentos e como você estava fazendo. Essas são pistas valiosas para os seus comos. Ao defini-los, você pode fazer escolhas conscientes sobre como se apresentar ao mundo, garantindo que suas ações estejam alinhadas com seu porquê. É sobre construir uma vida congruente, onde suas ações refletem seus valores e propósito. Nada de viver no automático. E vou te contar um segredo. Quando você começa a viver seus comos porquê através dos seus comos, o trabalho deixa de ser um fardo. Ele se torna uma expressão de quem você é, uma forma de contribuir com o mundo de maneira autêntica e realizadora. E essa sensação de realização é contagiante. Ela inspira as pessoas ao seu redor, criando um efeito dominó que vai muito além do seu círculo imediato. E aí, animados para descobrir seus comos? Na parte 3, a gente volta para te dar mais dicas de como viver seu porquê de forma autêntica e construir uma vida com mais significado. Fiquem ligados. E aí, pessoal, de volta para a última parte do nosso mergulho no Encontre Seu Porquê. Já exploramos a força do porquê e descobrimos os comos, e agora a pergunta que fica é como viver tudo isso de forma autêntica, né? Essa é a chave, né? Não basta só descobrir o porquê e os comos, a gente precisa incorporar tudo isso no dia a dia, deixar que eles guiem nossas decisões, nossas ações, que façam parte da nossa essência. E o livro dá dicas valiosas para a gente colocar isso em prática. Uma delas é ter cuidado com as companhias que a gente mantém. Dizem que diga-me com quem andas e te direi quem és, né? Verdade. Segue-se de pessoas que te inspirem, que acreditem no que você acredita e que apoiem a sua jornada. É sobre criar uma tribo, uma comunidade com pessoas que compartilham dos seus valores, da sua visão. E não se trata apenas de ter gente que concorde com você o tempo todo. É sobre estar aberto a diferentes perspectivas, aprender com os outros e se desafiar a crescer. Outro ponto importante que o livro destaca é a necessidade da gente ser claro sobre nossos A não negociáveis. Quais são aqueles valores, princípios que você jamais abriria mão? São seus limites, seus guias para tomar decisões alinhadas com o seu porquê. Por exemplo, se o seu porquê é criar um mundo mais sustentável, um dos seus não negociáveis pode ser trabalhar apenas em empresas que priorizem a responsabilidade ambiental. E quando você tem clareza sobre seus não negociáveis, fica mais fácil fazer escolhas autênticas e que estejam de acordo com o seu propósito. O livro também incentiva a gente a encontrar maneiras de expressar nosso porquê através do trabalho, mesmo que não pareça diretamente ligado ao nosso propósito. Lembra do Steve, o vendedor de aço? Ele conseguiu conectar o porquê dele de criar um futuro mais sustentável ao seu trabalho, focando nos benefícios ambientais do uso de componentes de aço mais leves e eficientes. Exato. E a gente pode fazer o mesmo, independente do trabalho que a gente faça. É sobre encontrar pequenas maneiras de fazer a diferença, de trazer o nosso porquê à vida em nossas ações do dia a dia. Pode ser um colega de trabalho mais solidário, ser mentor de um membro da equipe mais novo, ou simplesmente levar uma atitude mais positiva para o trabalho. Cada pequena ação pode ter um impacto positivo nas pessoas ao nosso redor. E quando a gente vive nosso porquê de forma autêntica, o trabalho deixa de ser um peso, né?
Ele se torna uma expressão de quem somos, uma forma de contribuir com o mundo de maneira significativa e realizadora. E essa sensação de realização é contagiante. Ela inspira as pessoas ao seu redor, criando um efeito que se espalha para além do nosso círculo imediato. O Encontre Seu Porquê é um lembrete poderoso de que todos nós temos o potencial de fazer a diferença no mundo. Não importa qual seja o nosso cargo ou as nossas circunstâncias. É sobre acessar essa fonte de propósito que existe dentro de cada um de nós e deixar que ela guie nossas ações, nossos relacionamentos e nossa contribuição para o mundo. A gente te convida a pegar os insights desse livro e aplicar na sua própria vida. Descubra o seu porquê, defina seus comos e comece a viver o seu propósito de forma autêntica, passo a passo. E lembre-se, essa é uma jornada contínua, não um destino final. Haverá desafios, haverá obstáculos, mas enquanto você se mantiver conectado ao seu porquê, você encontrará força, resiliência para seguir em frente. E quem sabe você inspire outras pessoas a fazerem o mesmo. A gente adoraria ouvir sobre a sua jornada. Compartilhe suas ideias, suas dificuldades, suas conquistas com a gente nas redes sociais. Você nos encontra no Inserir Plataforma e no Inserir Plataforma. Enquanto você embarca nessa incrível jornada de autodescoberta e propósito, lembre-se de ser gentil consigo mesmo, celebrar seu progresso e nunca deixar de acreditar no poder do seu porquê. E assim chegamos ao fim do nosso mergulho profundo no Encontre Seu Porquê. Esperamos que vocês tenham achado essa conversa inspiradora e que ela ajude vocês a encontrar mais significado e propósito nas suas vidas. Até a próxima e continuem buscando, explorando e vivendo o seu porquê.